Olá, excelente noite. Como vocês estão hoje, queridos e queridas gurus? Hoje a gente vai falar como nós podemos melhorar no nosso negócio, tá? E o que é que isso tem a ver com as nossas relações no sistema familiar e no sistema espaço-tempo, certo? Aliás, o sistema espaço-tempo eu vou deixar vocês sempre um pouco mais curiosos, porque a gente vai falar mais sobre isso lá na frente, porque agora eu realmente quero falar sobre a família, certo? Oi, Eveli, excelente noite. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Como é que a gente pode melhorar, né, no nosso negócio, no que a gente está fazendo. Então, vamos agora fazer a nossa respiração. Essa respiração ajuda a gente a se concentrar para fazer algo, para trazer alguma solução para o que a gente está precisando, certo? E também para esvaziar a nossa mente, para a gente se abrir para um novo conhecimento. Então, os dois pés bem firmes no chão, a coluna o mais ereta possível e as mãos repousadas sobre as pernas, sobre as coxas. Nós vamos respirar pelo nariz, inspirar e expirar pelo nariz algumas vezes. Depois, quando eu disser expira pela boca, esvazia totalmente. Se puder, até puxa um pouquinho a barriga, o abdômen para dentro. E depois, quando eu disser puxa o ar, inspira e segura o ar lá dentro, tá? Então vamos lá? E esvazia totalmente, mantendo os pulmões vazios, sem ar. Inspire e mantenha os pulmões cheios de ar. Mais uma vez, inspirando e expirando pelo nariz. Expira totalmente o ar. Mantenha os pulmões vazios sem ar. Inspire pelo nariz e segura o ar. E solta o ar. Respirando normalmente. Ai, agora deu um soninho, né?
Excelente noite, Paula. Excelente noite, Leda. Então, vamos falar hoje como é que a gente pode melhorar no nosso negócio. Tem muitos casos de negócios em que o negócio está indo bem, ou seja, está chovendo de cliente, tem uma demanda muito grande para aquele produto, para aquele serviço, e o empresário, a empresária decide ampliar, né? Vou ampliar aqui. Por exemplo, tem um restaurante que é um restaurante que tem aquelas características de que ele é pequenininho, que o pessoal faz fila lá fora, ele é aconchegante, e aquele barulho e aquela ambientação. E aí, como tá fazendo fila e tá muito cheio, o empresário, a empresária decide aumentar. Aí vai, compra o do lado, né? O imóvel do lado, quebra a parede e transforma ali em um salão mais amplo, acreditando que vai dobrar a quantidade de clientes, acreditando que vai ter mais sucesso, vai dobrar o lucro. E aí depois de passar por reforma, né, e às vezes até fecha o restaurante, o pessoal deixa de ir, as pessoas deixam de ir porque o restaurante fechou para reforma, e aí reinaugura. Quando o restaurante reinaugura, às vezes até mais limpo, às vezes até mais espaçoso, às vezes até mais agradável, as pessoas não gostam mais. Porque o que as pessoas gostavam eram aquelas características que o restaurante tinha antes. Aquelas características que existiam antes no restaurante. Então, muitas vezes há fracassos e negócios entram em crise por causa disso. Por causa desse olhar, dessa visão de que tá dando certo isso aqui, então vou aumentar. E na verdade o que estava dando certo era exatamente aquele aconchego, aquela aglomeração de pessoas ali no restaurante, né? Aquele ambiente que o restaurante proporcionava quando as pessoas iam. O que é que pode fazer? É duplicar, né? Paula tá até aqui, né? Que pode ter até a franquia, um modelo que já está funcionando, ou seja, um restaurante que as pessoas já gostam da comida, já gostam daquele ambiente apertado, já fazem fila ali porque gostam daquilo, daquela ambientação mesmo. Por quê? Porque gera uma energia ali, é aquela energia especial ali. E aí, quando você quer ampliar, em vez de simplesmente copiar o modelo que está funcionando, por exemplo, colocar um outro ponto nos mesmos moldes em que as pessoas vão ficar mais aconchegadas, vai ter aquela aglomeração, é uma coisa que o ser humano gosta, é aquela aglomeração, né, gente? Eu lembro que tinha um carnaval fora de época aqui, que eu ia quando era adolescente, e eu gostava só para me meter no meio da muvuca, só para estar com o povo. Aliás, antes da pandemia, antes da quarentena começar, né? Vai fazer um ano já que a gente tá aí nessa história de ficar mais em casa, né? De ir para os cantos mascarada, álcool gel. Uma semana antes eu fui para um carnaval, menino, era uma estreia. Para mim estar junto ali. Entende? Então é importante isso que a gente olha hoje para o nosso negócio. O que é importante no nosso negócio? Porque às vezes a gente tem dois aspectos que a gente olha no nosso negócio. Quando a gente percebe que está dando certo e aí a gente tem a ideia de expandir. Não tem problema nenhum em expandir, mas é realmente importante perceber o que é que as pessoas gostam, o que é que faz as pessoas irem escolher você, escolher o seu negócio, escolher o seu produto, o que é que faz. No caso desse exemplo que eu dei agora, o que fazia as pessoas irem era justamente esse aconchego. Manter as características originais é importante. Exatamente. O que atraiu aquele público é exatamente essas características. São essas características que tem. Então vou provar aqui uma nova forma de fazer um negócio. Você faz em outro lugar, você faz de uma outra forma. Entende? Então é bom vocês anotarem o que é importante no negócio de vocês, o que é que tem mais importante no negócio de vocês, nesse produto, nesse serviço que vocês estão levando até os clientes, né? E que os clientes estão vindo até vocês. Que características são essas, né? Que faz com que os clientes venham até vocês. Que esse é o ideal, né? A gente atrair os clientes através dessa energia que a gente coloca. E a gente identifica muito bem o que é importante, a gente consegue identificar o que é importante no nosso negócio, porque às vezes a gente pode olhar para
um aspecto bem estampado, assim, tá bem na cara, né, esse aspecto. Mas a gente consegue acessar essa característica do negócio quando a gente identifica para quem que é esse negócio, como tudo começou, essa energia que me move. Nos primeiros dias aqui das nossas aulas, eu cheguei a falar um pouco sobre isso, né? A quem é, para quem é esse negócio, né? Para quem do meu sistema familiar eu estou fazendo esse negócio? Quem do meu sistema familiar que tinha um negócio, ou então que foi ajudado por um empresário, por alguém lá atrás, que não era nem empresário tem, mas alguém que estava assim numa posição que empregou essa pessoa, que realmente ajudou essa pessoa, e hoje a gente quer fazer um negócio, quer estar à frente de um negócio em homenagem a esse ancestral. E eu quero destacar aqui que é importante a gente tomar essa diferença. É em homenagem a ele, né? Honrando a ele e não querendo provar que eu sou melhor que ele, que eu posso ser melhor que ele. Porque eu atendo muitos empresários que vêm com essa carga inconsciente, tá? De achar que vai ser melhor do que aquele antepassado lá. Vou fazer melhor. Às vezes um avô tinha um negócio. Aí o avô sustentou a família durante 40 anos, a família, né? Com aquela empresa. Aí quando teve uma crise, teve alguma coisa, a crise de 1929, por exemplo. Muitos empresários quebraram junto ali com a bolsa, né? Acabou tudo para eles. Muitos até tiraram a própria vida por causa disso, mas até aquele momento eles sustentaram suas famílias através ali do negócio que eles tinham e sustentaram também muitas famílias através do negócio que eles empregavam, né? Através desses funcionários que eles empregavam. Aí teve uma crise, eles terminaram quebrando e perderam a dignidade. E aí vem um descendente de um empresário desse, né? De um negociante desse, um neto, um bisneto, e diz assim: eu vou fazer melhor do que ele. Eu vou fazer melhor do que ele. E sabe o que é que acontece, minha gente? A pessoa afunda numa crise, não tá nem aconteceu crise em 1929, mas a pessoa com essa postura interna, inconsciente, afunda numa crise e não consegue se recuperar. Por quê? Porque a postura interna, inconsciente, é de uma necessidade de provar que ele pode fazer melhor do que esse antepassado. Se o antepassado veio antes, né? Se o antepassado conseguiu nascer antes da gente nesse mundo, é porque ele tem precedência, é porque ele é melhor do que eu, ele é maior do que eu, e isso é inquestionável. Tem muito uma programaçãozinha negativa, ela não leva a gente para frente, ela é prejudicial, ela é nociva à nossa saúde, ela é nociva à nossa vida. Que é, hoje a gente vê o mundo numa evolução constante, por exemplo, a gente estava falando hoje de Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo, gosto demais das músicas de Geraldo Azevedo. Quem gosta aí das músicas de Geraldo Azevedo? Dia Branco, Sétimo Céu, um monte de músicas de Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo já era velho quando eu conheci Geraldo Azevedo, né? Lá pra adolescência. E Geraldo Azevedo tá dando aula de violão online. Olha aí que chique, Geraldo Azevedo. E esse cara, quando ele começou a tocar violão, não tinha esse negócio de internet. Eu acho que ainda era televisão preto e branco. Mas nem tinha televisão. Porque Geraldo Azevedo é um dinossauro da música brasileira. E ele acompanhou tudo isso, né? O surgimento do computador pessoal, o surgimento do celular, a transformação do mercado fonográfico, né, que era LP, aqueles LPzão, tinha que trocar aquela agulha do LP, né? E antes disso um pouquinho, eu ainda sou da idade, né, que a radiola, ela era de fácil acesso já, né? Ela já era assim pequenininha, né? Mas a geração do Geraldo Azevedo, que é a geração da minha mãe, do meu pai, a radiola, o toca-disco, né? Era daquele tamanhão assim, era gigante e não era todo mundo que podia ter não, igual o telefone, né? E aí depois tornou-se acessível o LP. Vocês brincavam de disco voador com os LP? Pegavam os LP e faziam... Ih! Aí
passou do LP e foi pro Discman, né? A gente andava com o Discmanzão assim, grandão. Depois do Discman, foi o quê? Foi o disquete. Depois do disquete, se bem que a gente colocava a música no disquete, aí teve uma época de um Napster, que era uma luta pra gente achar uma música no Napster, pra poder gravar na fita cassete. Teve a fita cassete também, que a gente pedia as músicas da rádio, né? Ligava pra rádio. Gente, olha, teve uma noite que eu liguei umas 50 vezes pra rádio, na 50ª vez que eu liguei pra rádio, que atenderam, já tava em ponto de bala, a fita cassete. Eu disse, eu quero tal música. Pum, botei pra gravar a rádio, né? Botei lá pra gravar a rádio. Essa coisa aí era muito boa demais, a gente fazer isso, gente. Aí depois da fita cassete, depois do Discman, aí foi que chegou música no pendrive, né? Depois que chegou música, hoje em dia nem precisa mais do pendrive mais, né? Hoje você coloca aí no aplicativo Spotify, seja lá qual for, SoundCloud, e a música já toca para você, né? Você já escolhe a música. E hoje já tem assim, você fala assim a frase da música, ou então você fala assim o som da música, e já tem aplicativo que identifica que música é essa que você tá cantando, né? E já começa a tocar a música. E dizem aí que já existe um equipamento ou um aplicativo que você começou a fazer. Sei lá, você lembrou de uma música e começou a fazer assim, o aplicativo vai automaticamente, já começa a cantar a música junto com você. É uma loucura, gente. Então, era muita emoção. Era Leda. Tinha um Walkman também, gente. Tinha um Walkman também. O MP4 já foi, né? Já foi depois aí dessas coisas. Pedir música em rádio e do Walkman, Paula. Então, isso foi o quê? Em 30 anos que teve essa evolução tão grande, né? E Geraldo Azevedo estava ali acompanhando, né? Acompanhou durante a pandemia, parou de fazer show e começou a dar aula online. Então a gente precisa olhar para isso, de que como nós tivemos uma evolução tão rápida, nós passamos a nos sentir muito melhores do que o nosso avô, nosso bisavô, nosso trisavô, que naquela época não tinha nada disso. Então a gente começou a se sentir superior de uma forma coletiva aos nossos ancestrais, começamos a nos sentir, a nos querer sobrepor sobre eles por causa de uma evolução tecnológica tão grande, como se a tecnologia fosse algo maior do que tudo. Percebem isso? Então, isso também faz parte do marketing que a gente vive atualmente, que sempre está colocando nas nossas mentes que a tecnologia é tudo. Se você não tem tecnologia, se você não tem um celular, você está fora do mundo. Se você não está conectado em qualquer aplicativo aí, né, também tem isso. Ah, você não tem esse aplicativo tal no seu celular, nossa, você está obsoleto, obsoleta. Então, nós temos essa ideia bem enraizada no nosso inconsciente em relação aos nossos antepassados também. E isso traz pra gente uma postura de arrogância. E essa arrogância, ela tem uma certa energia. E essa energia de arrogância, ela chega para todo mundo, chega para os clientes. Então, às vezes, eu tenho até um produto, um serviço excelente, um produto e um serviço muito bom, mas o cliente não chega até a mim. Por quê? Porque a energia da arrogância já está chegando ali no cliente. Embora aquele cliente lá, ele não honre os antepassados dele, porque ele está nessa energia coletiva de que, ó, nós somos uma geração muito melhor do que aquela dos meus avós, dos meus trisavós, dos meus tataravós, porque hoje a gente tem toda essa tecnologia. Eles não tinham isso, eles iam dar... meu avô, né, o pai da minha mãe, eles foram de jegue, de burrico, do interior do Rio Grande do Norte até a Amazônia. Levaram dias e dias para atravessar o país, né, de um lado para o outro, assim. E hoje não, hoje você pega um avião, no máximo, com as escalas, conexões, você no máximo está em 10 horas, 10 horas na Amazônia, quando antigamente leva dias e dias. Então, existe aí uma troca de valores, né? Uma confusão inconsciente
porque nós temos na consciência de que nós estamos muito mais evoluídos, nós somos muito melhores hoje por causa do avanço das tecnologias, do avanço. Daqui a uns 50, 100 anos, a gente já vai estar conversando telepaticamente, já vai fazer teletransporte, já vai fazer assim. E aí a gente vai estar evoluindo nesses termos de conectar mais as pessoas de uma forma mais simples. Imaginem aí, 30 anos atrás, a gente ter uma pandemia como a gente teve agora, hein? Ia ser uma coisa de louco, não ia ter nem internet para ajudar a gente. Então a gente reconhece que existe isso, existe essa evolução em termos tecnológicos, em termos de nos conectarmos com mais facilidade do que antigamente, mas existe um reconhecimento anterior a isso, é a gente reconhecer que se não fosse aquele bisavô lá, se não fosse aquele antepassado, aquele ancestral ter feito o que ele fez, da forma que ele fez, nós não tínhamos chegado a esse ponto aqui. Então é muito importante a gente identificar isso no nosso negócio. Será que eu estou me colocando numa postura de que eu sou muito melhor, né? Que eu sou muito mais evoluída do que aquele antepassado meu que era empresário, que tinha um negócio? Eu estou querendo provar para ele que eu sou melhor do que ele? Em termos práticos, a gente tem muito mais ferramentas. Em termos práticos, a gente é incompetente se a gente não consegue fazer alguma coisa. Percebe? Porque hoje a gente tem muito acesso a tudo, a informação. Hoje a gente tem cursos online gratuitos que, se você se organiza, você aprende tudo que você quiser. Você aprende a se movimentar, você aprende negócio, você aprende a franquia, você aprende como fazer um produto, você aprende um processo, você aprende tudo. E a informação está vindo na nossa cara, está vindo de mão beijada. E naquela época eles não tinham isso. E a gente para chegar aqui hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa facilidade que a gente tem, eles lá atrás passaram por muita dificuldade. Ou até um pouco mais longe. Eles passaram dificuldade quando saíram lá da Europa, dos vários países da Europa que vieram explorar, né, a América do Sul. Quando saíram de lá e no meio dessa viagem eles morriam, a tripulação, né, as pessoas que vinham nos navios, não era todo mundo que chegava aqui vivo, não. Então teve muito sacrifício, tiveram muitas dificuldades para chegarem até aqui, para a gente chegar até aqui. Então, para a gente chegar até aqui, tiveram muitos sacrifícios, muitos morreram, muitos tiveram que realmente, é tipo aquela... Tem uma imagem que me veio agora das pessoas de desenho animado, né? Que as pessoas querem fazer ponte assim, aí uma vem, aí se deita na outra assim, aí a outra vai se deitar na outra assim, e aí a outra vai conseguindo ir, mas as outras não conseguem mais se sustentar e vão caindo, vão se afogando. Olha a imagem que veio agora. Mas espero que vocês tenham pegado essa imagem. Então, graças a essas outras aí que foram se afogando lá atrás, essas aqui chegaram até aqui para poder fazer algo de bom com isso. E o que é que nós demonstramos? Geralmente, né? Muitos de nós demonstramos o que é uma ingratidão. Ingratidão é achando que eles deviam ter feito diferente, deviam ter feito algo mais. E não tinha como. Eram dias e dias sem água, sem comida, sem higiene, sem nada. Isso mesmo. Chegavam aqui com escorbuto, né? Nem chegavam, adoeciam sem vitaminas. Era horrível. A gente não consegue nem imaginar de como era. Aí hoje a gente tem uma dor na unha. Ai, minha unha. Por quê? Entende? Isso também é uma forma de expressar que está faltando aí um reconhecimento, uma gratidão. Não que eles precisem desse reconhecimento. Que isso também fique bem claro. Eles não precisam desse reconhecimento. Nós é que precisamos deles. Nós é que precisamos reconhecer essa grandeza deles, desses antepassados, homens e mulheres, e que foram a muito custo, passando de geração a geração, né? Quantas e quantas famílias tem aí mulheres que morreram no parto e deram a própria vida para que aquela criança pudesse nascer, mulheres que de repente estavam subnutridas, mas fizeram uma escolha interna de deixar a própria vida, mas que o filho pudesse dar continuidade ali à família. Então é algo muito grande. Teve uma vez que eu estive na presença de Bert Hellinger, num momento de perguntas e respostas, que todos os workshops, quem é membro da Hellinger Ciência, eles tinham um horário, né? Os workshops duravam o dia inteiro, mas quando chegava à noite,
eles liberavam a gente só para os membros, né, da Hellinger Ciência para fazer pergunta e resposta diretamente a Bert Hellinger. E teve uma vez que eu perguntei para ele como não ter medo de toda essa grandeza que se abre, porque quando a gente está num grupo de constelação é como se abrisse assim um buraco negro, mas não é negro, porque é muita informação que surge assim de pessoas e milhares de pessoas ali passando por tantas coisas que elas tiveram que passar, então a gente tem acesso a essa informação e é muita informação. E aí eu perguntei para Bert Hellinger como não ter medo dessa grandeza, disso que se mostra na constelação. E aí ele só respondeu assim, seu medo é justificado. Então a gente devia ter um respeito tão grande por tudo isso que aconteceu lá atrás, com os nossos antepassados, para que eles pudessem trazer vida para a gente, geração após geração, que era para a gente ter medo. Assim, um temor, ser temente, né? Ser temente. Porque esse medo é justificado, realmente é para ter medo. Mas o que é que a gente vê? A gente vê muitas pessoas nessa postura de grandeza, como se fosse assim, pronto, minha família começou agora, eu vou levar o meu nome para os 4 cantos do mundo, porque eu sou demais, eu sou foda, né? E na verdade não é você, é todo um sistema que você está vindo sendo levado. Então tudo isso que a gente vive hoje, muitas facilidades que a gente tem hoje, tem muitas facilidades que a gente vive hoje, que eles nem imaginavam, mas a gente só tem essas facilidades de hoje porque eles viveram todas as dificuldades. Agora, outra postura que a gente precisa ter cuidado também é de não se colocar numa posição muito pequena também. De se colocar, meu Deus, eles passaram por tanta dificuldade e eu não consigo aqui fazer algo de bom com isso. Isso também é uma desonra, né? Aqui há um pouco tempo o Evelyn falou de lei do honrar, é isso mesmo, a lei do honrar, que a gente está falando aqui. Então, quando a gente obter essa postura, quando a gente ampliar cada vez mais essa postura de que, nossa, olha como isso aqui tá fácil para eu resolver, olha como eu posso resolver essas coisas de uma forma muito fácil, graças a eles lá. É diferente de eu ter uma postura interna assim, nossa, isso aqui é muito fácil fazer, porque eu sou muito massa, porque eu sou muito maravilhosa, porque eu sou tudo. Entende? É diferente. É você fazer assim, nossa, isso aqui é simples de fazer, e eu consigo fazer graças a todos esses que vieram antes de mim, que foram, até mesmo, foram até aperfeiçoando o meu DNA com essa inteligência que eu tenho maravilhosa, com essa qualidade que eu tenho, esse interesse que eu tenho de fazer algo de bom. É uma postura completamente diferente. Vocês percebem isso? Vocês agora ouvindo isso, vocês têm uma percepção interna de como é diferente você ter essa postura, de reconhecer que, nossa, olha só, galera, meu amigo, não sei quantos morreram, lá na época que os portugueses chegaram, foi um mata-mata de português, de índio, né, e tal. E aí teve um índio lá que conseguiu escapar da matança. E esse índio lá na fuga dele se deparou com a portuguesa, com a europeia, que ela estava lá passeando no bosque. E ele olhou para ela, ele olhou para ele. É você mesma. E foram lá pro Chacanamuchaca. E aí gerou um filho. No meio de toda aquela guerra, no meio de toda aquela confusão, né? De disputa de terra e tal. Mas a vida encontrou uma forma. É como a flor de lótus, né? A flor de lótus diz que é numa lama, eu nunca vi pessoalmente uma flor de lótus, mas diz que é numa lama, né, que uma vez por ano a flor de lótus surge assim, emerge, a coisa mais linda do mundo é a tal da flor de lótus, e depois ela diz que é numa... Então, é esse reconhecimento que a gente precisa ter. A gente não precisa nem saber a história, a gente só pode imaginar tudo que eles precisaram passar para que a gente chegasse aqui. Quando eu consigo ter essa postura, aí eu consigo ver o que é o melhor do meu negócio. Isso se torna mais claro, porque enquanto eu estou com as lentes, né, como se eu estivesse vestindo um óculos, certo? E esse óculos não me permite ver todo esse esforço dos meus antepassados. Esse meu óculos, ele fala assim para mim, nossa, eu sou demais, porque olha só a tecnologia que eu tenho, meus antepassados nem tinham essa tecnologia, era um bando de
de preguiçosos, não faziam. Agora eu sou muito melhor do que eles, eu vou fazer esse negócio muito melhor, vou dominar o mundo, não domina nem a própria rua. É reconhecer os antepassados e sentir que fazer algo de bom com o que nos foi dado. Exatamente, Eveli, exatamente. Isso mesmo. Certo? Então a gente consegue, quando tira essa lente, quando tira esse óculos, a gente consegue reconhecer o que é importante, a gente consegue ver que energia é essa. E mesmo que eu não tenha, por exemplo, o exemplo do restaurante que eu dei, mesmo que eu não tenha conhecimento de meus antepassados, eu estou repetindo esse ambiente. Esse restaurante que eu falei é de origem italiana, né, de massas. E ele nem conviveu com a origem italiana, né, os avós que eram lá da Itália. Ele nem conviveu com isso. Mas o inconsciente faz com que ele monte um negócio que seja exatamente uma retratação de momentos de felicidade, de alegria, que os antepassados dele viviam lá na Itália, antes de chegar ao Brasil. E aí essa energia é como se ela fosse uma retroalimentação. E aí a partir do momento que ele coloca o ego na frente e que ele diz, não, vamos ampliar isso aqui, porque eu ampliando isso aqui eu vou ter 2 vezes mais lucro, 2 vezes mais cliente, tem até uma boa intenção, vou gerar 2 vezes mais emprego, né? Mas perde a energia, que nesse caso é a energia de quê? De uma reprodução praticamente fiel dos antepassados dele, os italianos que se reuniam ali, a família, num ambiente aconchegante, e todo mundo fazia a massa, todo mundo participava ali de cozinhar, de fazer a massa, de fazer um molho, né? Que a gente já viu. Chega, me deu água na boca. O suquinho de uva, né? O vinhozinho. E aí, o inconsciente, mesmo que ele não tenha conhecimento de como era lá na Itália, mas o inconsciente tá aqui na célula dele, tá aqui na memória genética. Essa memória tá na genética dele. Então ele vai e reproduz e aí ele movimenta essa energia. Por quê? Porque é uma forma de honrar os antepassados dele, ele ter esse negócio com essa energia né, de realmente reproduzir essa alegria italiana que tá todo mundo, como tá todo mundo aglomerado, aí todo mundo fala alto e todo mundo ouve aquela zoada. Para descendentes de italiano isso é um verdadeiro prazer. Já não é muito para alemão, né? Que o alemão é mais, né? Então cada cultura, pronto. Se vocês descobrem os antepassados de vocês, como era essa energia de família, gente, tudo isso também vocês precisam ter em mente, tornar consciente. Tudo é nossa família, tudo. Quando eu vou fazer um negócio, é algum fiozinho que eu tenho conectado com alguém do meu sistema familiar. Eu lembro que na universidade, eu fui fazer na universidade e tal, né, de jornalismo, aí quando foi na época do trabalho de conclusão de curso, eu escolhi um tema. E naquela época eu nem tinha consciência do porquê desse tema. Eu só fui ter consciência, nossa, eu escolhi esse tema naquela época e olha que eu me aprofundei naquele tema. Eu li todos os livros que tinham naquela época, lá em 2000, no ano 2000, sobre esse tema. Eu sabia tudo sobre esse tema, tudo. Eu participava dos eventos, né? Dia 1º de dezembro é dia da AIDS, né? Dia Internacional da AIDS ou do HIV, ou mudaram, né? Porque tem uma terminologia aí que não pode mais usar, não pode mais usar aidético, né? Então, foi sobre AIDS. E aí, ó, depois de anos, quando eu conheci a constelação, que eu tava arrumando as minhas coisas, que eu vi o meu trabalho de conclusão de curso, e eu vi quanta dedicação que eu tive ali, e olha, não foi esforço nenhum. Eu lembro que eu li esses livros de madrugada, eu já estava com o meu primeiro filho bebê, né? E eu passava a madrugada lendo esses livros fascinada, era algo assim que me movia, e eu dormia pouco, mas tinha energia, sabe? Era algo muito gostoso de fazer. E aí quando eu conheci a constelação familiar, que eu me deparei com esse trabalho, eu disse, nossa gente, como eu me dediquei naquela época. E aí quando eu fui me lembrar, por quê? Por que eu tive esse negócio, um negócio tão próximo com HIV, né? E aí eu lembrei que eu tive quando eu era criança. Eu era criança ainda, mas quando eu era criança eu nem sabia o que era aquilo.
Eu tive um primo que ele teve isso. E aí eu lembro que ele ficava muito quieto, muito isolado. E eu, enquanto criança, eu ficava olhando assim de longe para ele, mas eu não entendia, não sabia o que era aquilo. E também na década de 80, né? Foi logo no começo que estourou a AIDS pelo mundo. Eu nem sabia o que era aquilo. E aí eu fiz um trabalho, me dediquei um ano inteiro a aprofundar isso, a ponto de eu saber tudo sobre HIV, a ir para os hospitais, a entrevistar pessoas com HIV, de ver que é possível viver com qualidade de vida, de que você pode viver 50, 60 anos com HIV, tomando os remédios, fazendo tratamento direitinho, dá tudo certo. Você só precisa fazer uma coisa, o exame. Porque muitas pessoas morrem porque não fazem o exame. E aí, depois, né, como consteladora e vendo esse meu trabalho, foi que eu disse, poxa, olha o que me moveu a promover. A gente fez até um documentário incentivando as pessoas a fazer o exame de HIV. Eu fiz o exame de HIV também, porque eu já tinha filho, né? Justamente para perder o medo, né? Disso, porque realmente era um tabu muito grande. Hoje a gente tá mais suave em relação à AIDS, né? A gente de uma forma geral, né? A população de uma forma geral. Então, eu fiz aquilo tudo, eu dediquei energia durante um ano da minha vida em homenagem, em honra a uma pessoa do meu sistema familiar. Então foi a forma que a minha alma, que foi uma coisa que me impressionou muito quando eu era criança, de vê-lo lá na praia, ele de longe, ele sempre estava sozinho, caminhando, e como eu era criança e ele já era grande, né? Eu não tinha conversa com ele, né? Mas ele sempre estava sozinho e eu ficava me perguntando por que os adultos não conversam com ele, por que ele está tão isolado, né? E eu tinha isso quando eu era criança me chamou a atenção. E aí eu fui e fiz algo em homenagem a isso, de forma totalmente inconsciente. Então tudo que a gente faz, a gente está fazendo de forma inconsciente. Até mesmo quando a gente está fracassando, quando a gente está passando por uma crise, é para homenagear alguém do sistema familiar, certo? Vocês hoje, saindo daqui conscientes disso, quando vocês se depararem com a situação na vida de vocês, algo muito forte, que está ou derrubando muito, significa que você está querendo ser maior do que essa pessoa do sistema que fez essa coisa que você está fazendo, ou quando você tem uma energia muito forte, aí você está no caminho, porque você está honrando algum antepassado seu, você está fazendo algo para algum antepassado seu, certo? Eu vou falar aqui um exemplo. Quando eu estou, às vezes, durante o dia, aqui fazendo alguma outra coisa, é uma energia completamente diferente quando eu entro aqui no ao vivo. Às vezes eu entro aqui no ao vivo, assim, até meio, eu acho que hoje eu não vou falar muito não. Vamos só aqui dar uma respirada, fazer uma meditada e se embora. Mas quando eu entro aqui, é algo diferente que me move. É algo que eu não tenho explicação, tá? Talvez daqui a 10 anos, depois que eu tiver a consciência do quadro geral, porque eu estou nesse momento agora, mas eu não tenho ideia do quadro geral, onde isso vai chegar, né? Como isso vai atingir. Vocês estão aqui começando agora, a gente está hoje, fez uma semana que a gente está fazendo as aulas. No final do ano eu não sei, eu não tenho nem ideia como isso vai atingir. Pode ser que vocês venham a aula hoje e não vem mais, certo? Não, venham amanhã, né? Mas possibilidade. Vocês vieram hoje e receberam essa informação. Aí amanhã vocês vão encontrar alguém e vão falar uma frase do que eu falei aqui hoje. E essa frase que vocês vão falar para outra pessoa vai transformar completamente a vida dela, porque essa frase já foi suficiente para ela. E eu não vou ter nem notícia disso. Como transformou para mim eu ter entrevistado aquelas pessoas portadoras de HIV. Tem um senhor que ele era portador de HIV, ele pegou da mulher dele. Eu nunca esqueci a história desse homem. Eu me arrepio todinho. Aí a mulher foi embora e ele ficou com os 2 filhos. E aquele homem, eu olhava para aquele homem e disse, meu Deus, como é que um ser humano consegue isso? Né? O cara com HIV, ele não tinha condições de ter uma boa alimentação, né? Ele não tinha condições. Eu estou cheia me lembrar dele assim, me
me emociona. E aí ele tinha os 2 filhos e eu olhei para as crianças, que eu fui bater na casa do homem, né? Eu entrevistei o homem no hospital, mas aí quando ele teve alta do hospital, eu peguei o endereço e fui lá. Ainda cheguei a visitá-lo algumas vezes. A última vez que eu fui, ele não estava mais lá, não sei o paradeiro, não sei o que aconteceu com ele, com as crianças. Mas olha só que coisa, ele pegou o HIV da mulher e naquela época era só para homossexual, nada disso. Hoje a gente já sabe que todo mundo tá com risco de pegar, né? Por isso tem que ter o cuidado, use camisinha. E faça o exame. Então, para resumir, eu falei sobre o exame, eu escolhi essa parte naquela época para fazer o exame, porque se meu primo tivesse feito o exame antes, ele talvez estivesse aqui com a gente. Claro que não é um. Aí também tem outro aspecto também dessa lei do honrar. Eu não fiz isso com o desejo dele voltar. Eu não fiz isso com o desejo de tirar ele do mundo dos mortos, entende? A gente faz isso de forma inconsciente para que faça diferente para as próximas gerações. Ou seja, a forma que aquela pessoa viveu lá atrás é uma inspiração para que a gente traga uma nova informação para as novas gerações, percebe? É diferente de eu querer que as pessoas fizessem exame de HIV com a intenção de salvá-lo. Não é essa a intenção, não é essa postura interna que a gente deve ter. E sim de que, nossa, se ele tivesse feito o exame, ele teria tido tempo para tratamento. Só que ele realmente não fez o exame, ele começou a ter todos aqueles sintomas que são as doenças oportunistas. E aí, quando já estava bem avançado, foi que ele foi fazer um exame, e aí foi para um médico, e aí foi diagnosticado, certo? Eu nunca vou esquecer desse primo, principalmente no dia do enterro dele, que tinha uma música lá que o irmão dele colocou. Então, isso tudo marca a gente de uma forma tão emocional que a gente termina fazendo. Foi anos à frente que eu fui e fiz esse trabalho, não lembrava mais. Então, a gente faz muitas coisas no nosso dia a dia, no nosso negócio, na nossa empresa, em honra a algum dos nossos antepassados. A questão aqui hoje para a gente sair eu estou em honra realmente ou eu estou querendo que tenha sido diferente? É muito simples a gente identificar isso. Eu estou com um desejo de que tenha sido diferente. Por muito tempo, antes da constelação, eu desejava que tivesse sido diferente em relação ao meu irmão, né? Que meu irmão, ele foi atropelado quando ele tinha 19, 20 anos. E para mim foi assim um trauma terrível na minha vida, que eu era adolescente, né? Eu tinha 15, 16 anos, 16 anos. E aí eu queria que fosse diferente, eu queria ter feito diferente, porque ele falou uma coisa comigo na véspera, eu queria voltar lá no tempo. Isso é uma desonra. Isso você está aprisionando a sua alma e a alma da pessoa que morreu, ou seja, a pessoa em paz. Entende? Isso que você fez trouxe cura para o sistema. Aí eu realmente não sei, trouxe cura para mim. Eu não tenho controle sobre o sistema. Eu não tenho controle sobre, por exemplo, a mãe, o pai dele, os irmãos dele. Eu não tenho controle sobre eles, né? Mas eu tenho uma cura para mim. E se eu tenho uma cura para mim, eu tenho para os meus descendentes. Porque no sistema é assim. Eu tinha um parente que teve isso, certo? E aí ninguém olha para ele. Ninguém inclui ele, exclui. Por quê? Porque ele tinha uma doença que era considerada. O câncer também tinha isso. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe falava assim: CA. Quando uma pessoa tinha câncer, ela falava assim: a fulana lá tá com CA. Eu disse: o quê? CA, menina. Eu disse: que é CA? Ela dizia: depois eu falo, depois eu falo. E depois, assim, em segredo muito grande, minha mãe dizia: CA é câncer, Daniela. Como se fosse uma coisa assim, sabe? Hoje não, hoje a gente tem uma liberdade de falar um pouco mais, não é tanto segredo, porque os segredos de família, eu coloquei até um post no feed hoje que os segredos de família, eles acabam muito com o nosso negócio, com vários aspectos da nossa vida. Porque não, a coisa não foi revelada, ficou tudo muito ali debaixo do tapete. E a gente sente essa energia de segredo, mas como a gente não tem uma informação, não é consciente essa informação, só sente o peso do segredo. Mas isso aí é tema para outro ao vivo, para outra aula, certo? Então,
a cura que trouxe para mim, eu só posso ter uma percepção em relação a mim, né? Que vivenciei isso, que fiz essa pesquisa. Então, teve porque eu conheci todas essas pessoas, eu tive a oportunidade de trocar ideias com essas pessoas. Um certo medo que eu poderia ter, eu não tive, porque eu abraçava esses portadores de HIV, conversava muito com eles, teve uma senhora uma vez que ela era extremamente espirituosa e era maravilhoso conversar com ela. E teve esse senhor também, que ele era um homem forte, tinha ali o vírus e tinha duas crianças para criar, então é uma história de vida muito forte. Então, eu ter a oportunidade de ter vivido essa experiência, e se foi o meu sistema que conduziu, eu acredito que foi o meu sistema que me conduziu até ali, para eu ter aquele tipo de experiência, essa troca com as outras pessoas, para mim, isso foi curativo. Entende? Mas eu não posso falar pelos outros, pelas outras pessoas do sistema, certo? Eu posso falar pelos envolvidos ali no projeto. E foi realmente curativo. Eu lembro que teve uma vez que era um dia de gravação e pra gente gravar era muito difícil, né? Hoje é muito fácil a gente pegar. Naquela época não, tinha que reservar na universidade a câmera, tinha que reservar na universidade o cinegrafista, então era uma burocracia muito grande. E eu lembro que a gente marcou, a professora disse assim, é tal hora, tal dia, certo? Eu disse, tá certo. Aí ela disse, marque lá com o médico, o doutor Antônio Araújo, que ele é referência aqui em tratamento de soropositivos no Rio Grande do Norte. Se não for do Brasil, porque o doutor Antônio Araújo é maravilhoso. Aí eu disse, tá certo. Doutor Antônio, ele já tinha falado para mim, qualquer coisa que você precisar, estou à disposição. Então eu não liguei para doutor Antônio. E aí eu cheguei lá no hospital, no Giseu da Trigueiro, que é referência aqui no estado de doenças infectocontagiosas. E eu disse assim, e a professora disse assim, cadê, você marcou pro médico? Eu disse, não. Não liguei não para ele não, porque também não era tão fácil assim naquela época não ligar, né? Gente, eu tô ficando velha, vai fazer mais de 20 anos, faz mais de 20 anos isso. Ai meu Deus, ai meu Deus. E aí ela brigou comigo, ela me escorraçou e eu tinha dentro de mim que ele ia estar lá, porque ele disse que tudo que eu precisasse ele ia estar à disposição. Então eu acreditei, é bom quando a gente é adolescente, né, tem uns 19 anos, 20 anos, a gente acredita em tanta coisa, né, o caminho é tão mais liberado, aí depois os traumas vão sedimentando, aí a gente vai ficando mais difícil, né, de as coisas fluírem. E aí quando ela começou a me escorraçar, dizendo que eu não tinha ligado para o médico, que eu não tinha marcado para o médico, que eu não tinha avisado ao médico, eu disse, mas calma, professora, ele falou que ele está à minha disposição, tudo que eu precisar ele está. Caso ele esteja com algum problema hoje e não aparecer aqui no hospital, ele vem correndo, é só ligar para ele que ele vem. E ela me escorraçando. Quando ela estava me escorraçando, lá veio o médico, lá veio o doutor Antônio. Então, o que é que eu estava sentindo ali naquele momento? Fluidez naquela época desse trabalho. Fluidez, por quê? Porque eu estava fazendo algo, mesmo que de forma inconsciente, era algo maior do que eu. Eu estava sendo conduzida, então tudo se encaixava, tudo fluía. E a gente deve procurar cada vez mais essa energia no nosso dia a dia, no negócio, na empresa, dessa fluidez. Se a coisa está travancando, se a coisa está arranhando, é hora da gente parar um pouco, se colocar numa postura de meditação, fazer essa nossa respiração que a gente faz no começo e perceber a quem que eu não estou vendo, para quem que eu não estou olhando, que está impedindo aqui de fluir. A cura é individual, mas o efeito é para toda uma geração futura. Sim, por quê? Porque depois que eu fiz isso, a Daniela de antes não é a mesma Daniela de depois. Depois da Daniela de depois, eu conheci o segundo marido, que ele já foi influenciado por essa informação. Ele já começou a ser uma pessoa mais cuidadosa em relação à saúde sexual, né? Eu já conheci meus filhos. Não sei, a gente não sabe o impacto, mas a gente nunca, jamais, em tempo algum, deve fazer algo, deve lançar um produto, lançar um serviço, aguardando o impacto nas outras pessoas. Porque senão a gente pira na cabeção, pira o cabeção. Já pensou se eu fosse imaginar? Olha, eu entrevistei mais de 1000 alunos dos colégios estaduais aqui e municipais, perguntando se eles sabiam que era importante fazer o exame HIV, se eles sabiam que era gratuito, se eles sabiam que tinham que usar camisinha.
Então, qual é o impacto que eu posso ter tido? Só o simples fato de eu fazer uma entrevista como essa com 1000 deles. No mínimo, eles pararam para pensar, eita, tem essa doença aí, né? O que é HIV, no mínimo, né? Então, a gente não tem como conceber, mas o que é que a gente concebe? É isso individual. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou sentindo que tá fluindo? Tá me trazendo alegria? Sabe, tá me fazendo respirar aliviado? Ó, tem uns períodos que eu fico meio sem trabalhar, porque tem algum problema para resolver, alguma coisa para resolver da minha vida, assim, que aparece as catrevagens, como da janela. Quem me acompanha há mais tempo sabe que é a história da janela. Outro dia a gente conta essa história. Quando eu tiver 20 pessoas aqui nesse ao vivo, eu conto a história da janela, e vocês me lembram. Aí a gente já sente a coisa emperrando. A gente sente a coisa emperrando. Então, qual é o meu controle que eu tenho sobre isso? Do efeito do que eu estou fazendo nesse mundo? É o que eu estou sentindo agora. Qual é a minha percepção agora? Tá fluindo? Tá trazendo assim, é uma sensação. Vocês já sentiram essa sensação? Não, dependendo aí do cada caso, você já sentiu alguma vez na vida essa sensação? Você sentiu um pouquinho todos os dias? Ou você sente de vez em quando está com alguém, quando você está fazendo algo? Então é essa sensação que vai lhe direcionar, dizer, isso aqui faz sentido, isso aqui eu estou honrando. Se suas 24 horas, 7 dias por semana, você não tem nem essa sensação, então pare um pouco, você vai ter que fazer aí, tirar uma semana sabática e reavaliar sua vida inteira. Você pode ter a capacidade de vivenciar, volta lá na sua adolescência, quando você se apaixonou pela primeira vez. Você estava ali apaixonada pela pessoa, e a pessoa veio e lhe deu um abraço, ou veio falando no seu ouvido uma frase que lhe arrepiou até o fundo da espinha, como é? Arrepiou a base da espinha até o topo da cabeça. Essa sensação é nossa de direito para termos todos os dias da nossa vida. Essa sensação nos diz que a gente está fluindo, que a vida está aqui pulsando. Então, quando eu estou nessa sensação, eu consigo avaliar o que é mais importante. Quando eu estou fora dessa sensação, eu estou fora do meu sistema familiar, eu estou fora dessa honra, da lei do honrar, eu não estou olhando para esse antepassado, eu não estou honrando esse antepassado, eu estou de forma inconsciente querendo ser superior a alguém aí do meu sistema familiar ou do meu sistema espaço-tempo e não estou acessando, não estou com os olhos para ver o que realmente é mais importante ali na condição do meu negócio, na condição da minha empresa. Quando a gente está numa crise, por exemplo, no negócio, o primeiro pensamento é cortar custos. E o primeiro pensamento de cortar custos é demitir funcionários, reduzir, centralizar mais para eu fazer tudo. E na verdade, isso tira você dessa sensação, porque você é como na hora que você demite os funcionários, quando você tem outras possibilidades, você colocou um peso em cima de você. Então você fica mais distante de conseguir ter essa sensação para que você veja o que é importante. Então, o que é mais importante? Se for possível, para reduzir o tamanho do negócio, para que você concentre novamente essa energia que tinha antes, esse frio na barriga, esse arrepio, frio na barriga às vezes é gases, né? Mas esse arrepio na espinha, né? Até arrepiar o cabelo da cabeça, a sensação de que você está apaixonado, que nossa, que vida maravilhosa, que negócio maravilhoso, é tão bom entregar esse produto, olhar no olho da pessoa, você vai conseguindo cada vez mais ver o que é mais importante. O mais importante é você ter essa sensação, tá? E a partir dessa sensação, dessa percepção interna, isso significa que você está honrando aí os seus antepassados, a quem você serve na empresa, a quem você serve quando você teve a ideia quando você teve a ideia de vender esse produto e esse serviço. Tem uma coisa que Leda falou, não sei se eu posso falar, é que ela falou que ela é alérgica e ela levou picada das abelhas. O que é que as abelhas estavam falando ali? E amam Leda. E podem contar com as abelhas. Leda pode contar com as abelhas que elas vão dar o mel que você precisa.
para levar saúde para o mundo inteiro. Percebe isso? Como é que a gente recebe isso? Através da honra. Como eu estou honrando os antepassados, estou nesse estado de alegria. Você devia estar num estado de alegria muito grande, de satisfação com a vida, para que as abelhas picassem você e você não ter tido reação alérgica. Que já pode ser amanhã, você vai... você pode ir amanhã lidar com as abelhas, mas se tiver... Eu acho que você não volta mais nesse estado de espírito depois de tanta constelação, né, Leida? Mas você pode... Pronto, uma pessoa qualquer pode não ser alérgica a nada e ela está num estado de espírito que ela está desonrando os antepassados dela. Então, qualquer coisa que acontecer ao redor dela, até mesmo uma abelha vir picar ela, pode dar uma reação alérgica imensa. Por quê? Porque ela está justamente com essa energia impregnada. Isso não é tão simples de explicar, mas é algo que a gente vê claramente num grupo de constelação, porque isso se abre, esse campo de informação se abre. Como é tudo tão conectadozinho, como você pode desenvolver uma reação alérgica já por causa de algo que está no seu campo quântico, no seu campo de informação. Então, eu acho que foi o maior sinal que você teve aí da abelha, a abelha dizendo que ama você, pode contar com ela para distribuir mel para o mundo inteiro. Certo? Então, como posso melhorar o negócio foi a questão que eu coloquei aqui no começo hoje, e é exatamente assim, se percebendo que está fluindo, ok, está honrando, agradeça, siga em frente. Tá atravancado, o dia a dia assim você vai fazer já com aquele peso, com aquela carga, é o momento de parar um pouco e se colocar numa postura de humildade. Tem um exercício na constelação que eu aprendi com o Sophie Hellinger, que quando você estiver precisando colocar essa postura de humildade, se deite no chão. Se deite no chão, podem fazer isso agora se vocês quiserem, se puderem. Deita no chão e imagina que ao seu lado estão os mortos da sua família. E você pode olhar esses mortos de olhos fechados, descansando e sentir que você é igual a eles um dia. Vai chegar seu dia também que vai se unir a eles. Então perceba essa grandeza deles. E receba essa humildade deles também. A postura mais eficaz para a gente recuperar a nossa humildade, de vermos como nós somos pequenos em relação a esses antepassados que vieram antes de nós, é essa postura deitada. Tanto é que a gente relaxa, tanto é que tem uma asana da yoga, que é a postura final, né, de relaxamento, que a gente fica totalmente, a shavasana, totalmente entregue. Então essa postura aí vai realmente trazer um pouco dessa energia da humildade. Certo? Excelente fim de noite para vocês, durmam muito bem, um abraço coletivo e amanhã a gente se encontra de novo. Até amanhã.